E o plenário do Supremo deve hoje continuar analisando um recurso sobre a validade de prova no processo penal. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Qual a discussão nesse recurso extraordinário? Que tipo de prova está sendo questionada? O grande questionamento neste RE é no que diz respeito à validade de buscas e apreensões feitas sem ordem judicial, sem mandado judicial. Aqueles casos em que os policiais, eles invadem o domicílio e, sem estarem com uma ordem judicial para cumprirem esse tipo de diligência, eles acabam ali apreendendo pessoas ou buscando coisas, e isso é colocado dentro das investigações do inquérito policial e, posteriormente, acaba validando uma condenação num determinado ilícito previsto no Código Penal ou em qualquer lei penal extravagante. No caso concreto, em especial, um condenado por tráfico de drogas argumentou que a casa dele foi invadida no período noturno, todos estavam de repouso e que a autoridade policial, quando fez isso, não tinha nenhuma ordem para poder efetuar tal medida. Ele foi condenado em razão não só dessa medida que foi adotada no inquérito policial, mas em razão de outras provas constantes nos autos, e ele entende que essa prova é ilícita e, por ser ilícita, ela não poderia subsidiar uma condenação, porque haveria, então, desrespeito à Constituição Federal no que diz respeito à inviolabilidade de domicílio. Gisele, explica para a gente o que melhora um pouquinho, o que são essas medidas de busca e apreensão? A busca e apreensão no processo penal, ela é um meio de prova. Então, dentre as possibilidades que existem nas investigações, uma delas é a determinação dessa medida de busca e apreensão, e ela serve para buscar alguma pessoa no sentido de apreender, buscar e apreender. Eu vou fazer uma diligência e eu quero encontrar elementos de provas. Pode ser admitida uma busca e apreensão para encontrar elementos do crime, pode ser admitida para encontrar vítimas ou armas ou qualquer localização de qualquer outro elemento que sirva para a comprovação daquele ilícito penal, e pode servir para o contrário também, para comprovar a inocência daquela pessoa que está sendo investigada ou que está sendo acusada, enfim. Então, é uma medida que serve exatamente para elucidar o fato criminoso. Então, o Código de Processo Penal, ele estabelece quais são as condições que devem ser observadas no cumprimento de buscas e apreensões. Existem dois tipos, de acordo com o Código de Processo Penal, de buscas e apreensão. Uma delas é a busca pessoal, a outra é a busca domiciliar. Então, no que diz respeito à busca domiciliar, a Constituição Federal estabelece a garantia de que a casa ela é um asilo inviolável, Ninguém nela podendo entrar ou permanecer se não tiver o consentimento do morador da casa. Então, existem algumas situações que estão previstas na Constituição Federal que permite que seja feito o ingresso de outras pessoas no interior da casa, mas são situações excepcionadas pela Constituição Federal. No geral, o que nós temos é que, havendo ordem judicial, esse mandado de cumprimento de ordem judicial, ele pode ser cumprido durante o dia. Isso já é um entendimento extremamente pacificado no nosso, até porque está na lei, e a jurisprudência também confirma. No caso de busca domiciliar sem autorização, em que caso que ela é permitida? Ela é permitida quando eu estou diante de, primeira hipótese, o próprio consentimento do ofendido. Uma outra situação em que eu tenho, aí eu vou até citar aquelas situações excepcionais que eu acabei de dizer que a Constituição Federal estabelece, que quando estiver ocorrendo flagrante delito, é possível que, sem ordem judicial, a pessoa ingresse na residência. Quando for caso de desastre, também se permite. Quando for para poder prestar socorro iminente, ou no caso de ordem judicial, desde que esse cumprimento do mandado judicial seja durante o dia. No caso de não haver ordem judicial, o que se entende, de acordo com a doutrina, é que essa entrada, essa inviolabilidade de domicílio, ela poderia acontecer sem que isso configurasse ato inconstitucional,
quando o próprio morador da casa, ele consente, então mesmo que eu não tenha ordem, mesmo que a autoridade policial não tenha ordem, se o morador da casa admitir que a autoridade policial consentir que ela entre e faça as diligências de busca, aquela diligência ela não vai ser considerada ilícita. Uma outra situação seria no caso dos crimes permanentes, e aí está também a discussão deste recurso extraordinário, que tem inclusive repercussão geral reconhecida. O que são os crimes permanentes? São aqueles crimes que se protraem no tempo, ou seja, eu posso dar um exemplo do sequestro, né? Embora o sequestro tenha sido cometido há 5 dias atrás, durante o período em que o sequestrador estiver com a vítima, esse crime está em estado de flagrância. Então, a qualquer momento que a polícia, a autoridade policial, encontrar o cativeiro e localizar o sequestrador com as vítimas, seria uma situação de flagrância, seria uma situação de crime permanente, em que seria possível, então, uma busca e apreensão independentemente de mandado judicial. Nesse sentido, já existe, inclusive, decisão do Superior Tribunal de Justiça. E, no caso concreto, foi nesses termos que o Tribunal de Justiça de Rondônia, que esse caso é de lá, acabou entendendo exatamente nessa linha de raciocínio, no sentido de que crimes permanentes, e no caso a pessoa foi condenada por tráfico de drogas, então narcotraficância, associação para o tráfico, sequestro seriam exemplos de crimes permanentes. Essa situação de mandado judicial, como a flagrância delitiva, ela seria dispensável, ou seja, seria possível sim cumprir medidas desde que se encontre no estado de flagrância. Então, esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça. O caso agora está aqui na Suprema Corte, para que os ministros possam, então, definir se há ou não ilegalidade nesse tipo de diligência. Ontem, nós tivemos a leitura do relatório, houve a sustentação oral, inclusive, do defensor do Rio de Janeiro, que foi admitido, né? A Defensoria do Rio de Janeiro foi admitida como amigo da Corte, aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, na sessão de hoje, esse julgamento deve ser retomado com a apresentação do voto mesmo do relator, que é o ministro Gilmar Mendes. Tá ótimo, Gisele. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco para falar dos demais processos que estão na pauta hoje do Supremo, né? Só um minutinho. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. A pauta hoje, Gisele, tem um processo super interessante, né, de alterar a regra da programação de TV. Como é? A decisão, inclusive, desta ação direta de inconstitucionalidade que está na pauta, ela pode refletir diretamente nessa programação, tanto da rádio quanto das televisões. E o que acontece neste caso? O que está sendo questionado aqui é um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 254. O Estatuto, com o fim de proteger, né, a criança e o adolescente, ele acabou estabelecendo uma medida administrativa, que é a possibilidade de multa e de sanções outras, quando a emissora de TV ou a emissora de rádio acaba desrespeitando a veiculação de um programa em relação à classificação indicativa que foi feita pelo Ministério da Justiça. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela é realmente bastante aguardada. O julgamento ele vai ser retomado, né, porque houve um pedido de vista da última vez em que ele esteve na pauta, que foi feito inclusive pelo ministro Joaquim Barbosa, já aposentado. Então, ele deve hoje continuar com a apresentação do voto vista, no caso do ministro Edson Fachin, que foi quem assumiu a vaga deixada pelo ministro Joaquim Barbosa. E qual é a finalidade dessa classificação indicativa? A classificação indicativa ela tem o fim é uma política pública, na verdade, de proteção à criança e ao adolescente, que tem como fim filtrar, né, esses conteúdos da programação que tem como alvo o público infanto-juvenil. Então, a ideia é de orientar, inclusive, os pais para que eles possam, então, ter um poder maior de decisão quanto àquele conteúdo que é veiculado na TV e permitir aí ter condição de decidir o que o filho pode ou não assistir. Então, na forma como as regras estão atualmente, além desse caráter de orientação aos pais, existe, de certa forma, uma medida vinculativa em relação às emissoras de TV. Por qual razão? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, na medida em que a emissora ela não respeita a veiculação daquele programa dentro da classificação indicativa sugerida pelo Ministério da Justiça, ela é multada, ela sofre sanções. Então, o tema hoje está na pauta e vamos ver, já é aguardado a decisão dos ministros, porque é uma ação direta de inconstitucionalidade, vai tratar exatamente se essa punição, ela
ofende ou não o que está previsto na Constituição Federal, se há algum tipo de ofensa, de alguma restrição, se isso caracteriza algum tipo de censura. Pelo que a gente percebe, mais uma vez em discussão, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, até porque, inclusive, nós já tivemos alguns ministros que já votaram. O grande questionamento aqui, inclusive, é exatamente no que diz respeito se essa medida do Estado, né, porque o Estado ele acaba... a lei permite que o Estado aplique sanções administrativas, se esse poder acaba interferindo na liberdade de imprensa, na liberdade de expressão, e isso configuraria uma censura e que não teria nenhuma justificativa plausível. Então, alguns ministros, 4 ministros já se pronunciaram em relação a esse julgamento. Nós tivemos o voto do ministro Dias Toffoli, ministro Aires Brito, na oportunidade. Tiveram mais outros 2 ministros que eu não me recordo agora, mas todos eles se manifestaram, todos esses 4 ministros se manifestaram pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, no sentido de declarar inconstitucional esse dispositivo por entender que ele fere sim uma liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Não está se dizendo com a ação e nem com o voto dos ministros que a classificação indicativa ela não deve permanecer, ela não deve acontecer. A classificação indicativa é extremamente importante, ela é uma análise extremamente criteriosa que é feita pelo Ministério da Justiça. O grande questionamento aqui é saber se será necessário, independentemente dessa classificação indicativa, vincular a programação das emissoras de TV e de rádio? Então, com os votos até agora que foram proferidos, entende-se que as emissoras elas têm liberdade para criar sua programação e dispor, né, qual é o programa que ela vai colocar em qualquer tipo de horário. O que não pode acontecer é ela deixar de indicar a classificação indicativa para que os pais possam ser orientados, enfim, para que o público em geral possa ter conscientização dessa medida importante que é a classificação indicativa no que diz respeito aos impactos que isso pode causar na criança e no adolescente. Então, não é acabar com a classificação indicativa, e sim acabar com a vinculação dos horários, permanecendo a classificação indicativa da forma como está, e é nesse sentido que a ação direta de inconstitucionalidade foi apresentada e tem sido analisada até o momento. Gisele, rapidamente, você já disse que 4 ministros se pronunciaram pela procedência. Quantos votos são necessários para procedência ou improcedência da ação? Em ações diretas de inconstitucionalidade, precisam de 6 votos, né? A maioria, a gente tem aí, de acordo com a legislação, a necessidade da maioria absoluta. Como nós temos 11 ministros na casa, a maioria absoluta se forma, então, com 6 ministros. Seriam necessários, então, 6 votos. Nós já temos 4, faltariam apenas 2 votos nesse sentido, se essa posição que já está prevalecendo continuar, né, a prevalecer. No entanto, é preciso esclarecer que esses votos, eles efetivamente, né, a gente só pode dizer que um ministro votou num ou outro sentido enquanto nós tivermos toda a manifestação dos demais, porque pode acontecer que, em havendo a manifestação de um outro ministro, o ministro que já votou faça um reajustamento do voto, ele peça vista novamente, ele possa, enfim, pensar sobre o caso e pode haver mudança. Então, esses 4 ministros já votaram pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade e vamos aguardar a sessão de hoje, o voto dos demais, mas são necessários 6 votos para a procedência de uma ação direta de inconstitucionalidade para que o Supremo declare inconstitucional uma norma, neste caso em discussão, artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por hoje, até semana que vem. Até lá. Até lá.